Olá, irmão e irmã, que o amor de Jesus alcance teu coração neste momento, para que você tenha um dia feliz e abençoado. Porque como nós sabemos, felicidade e bênção em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos na tua presença neste momento porque queremos ouvir a tua voz e cremos firmemente que a tua palavra transforma a nossa vida, nos edifica e nos santifica. Vinde falar conosco, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como eu sei que você está aqui perseverando todos os dias, ouvindo a homilia, acolhendo a palavra de Deus através do seu evangelho, você deve estar falando, mas padre, esse trecho do evangelho nós meditamos ele sexta-feira. É verdade, mas a gente tem que sempre lembrar, durante a semana, de segunda a sábado, nós vamos ouvindo o evangelho na sua sequência. Interrompemos no final de semana, no domingo, para ouvir aquele que é o evangelho do ano proposto. Nesse ano, então, nós estamos no ano de São Marcos, mas ao longo da semana estamos meditando o evangelho de São Mateus. Mas também, quando é alguma festa ou solenidade, então o evangelho ele vem dentro do contexto litúrgico da festa e da solenidade, que foi o que aconteceu sexta-feira. Porque sexta-feira, se você se lembra bem, era a festa de Nossa Senhora do Carmo. Então esse evangelho foi lido na sexta, não como sequência, mas como fato da festa. Hoje nós o ouvimos dentro da sequência que nós estamos lendo e meditando o evangelho. Mas se está repetindo, é porque tem algo para falar com o nosso coração. Porque a palavra de Deus é como uma boa mãe, que fala, insiste e repete, sempre para trazer o filho para aquilo que Deus quer. A palavra é o amor do pai, feito uma mãe que traz o filho. E falando em pai, mãe, filho, irmão, irmã, é justamente a temática que nós ouvimos no Evangelho. Então a gente pode falar que hoje o grande convite que Deus quer fazer para você é que você faça parte da família de Deus. Você quer fazer parte da família de Deus? Quer? Então coloque aqui nos comentários, eu quero ser parte da família de Deus. Quando a gente fala de família, pensando, rezando desde a última sexta-feira, me vem no coração uma certeza, que ser família é estar no outro e o outro estar em mim. É isso que define uma família. Existe o seu sentido físico-biológico, que é a família de sangue. Então eu estou na minha mãe e a minha mãe está em mim pelo sangue. O meu sangue é o mesmo dela. Os meus traços físicos são os mesmos dos meus irmãos. Então se você não conhece algum dos meus irmãos e você encontrá-lo, você não vai ter dúvida. Ah, irmão do padre. Como que você sabe? Porque fisicamente eles estão em mim e eu estou neles. E não é só fisicamente, a gente vai assumindo, a gente vai trazendo para nós aquilo que é próprio da nossa família. Então, minha mãe gosta muito de flor. Então, de repente, eu tô ali cuidando de flores, alguém chega e fala, tem que ser o filho da Lena. Já fizeram isso com você também? Tem que ser o filho, tem que ser o irmão. Por quê? Porque você mostra a sua família que está em você pela parte física, também pelos comportamentos. Mas também existe aquela que nós chamamos de a família do coração, que são aqueles que não têm o mesmo sangue que nós, que não moram na mesma casa e por isso nós não partilhamos exatamente dos mesmos comportamentos,
mas é alguém que mora no nosso coração, que são os nossos amigos, são a família que o coração escolheu. Então, os mesmos sentimentos de um estão no outro. Então, se você vê o seu amigo feliz, o que acontece com você? Você fica feliz, porque ele está em você e você está nele. Então, a felicidade dele é a tua e a tua é a dele. De tamanha é esta habitação, esta intimidade. Mas se também o amigo está triste, eu também fico triste. Se o amigo está preocupado, eu também fico preocupado. E tem a questão dos gostos também. Então, os nossos amigos, a gente vai adquirindo gostos, ações, coisas muito parecidas, nos quais a gente vai se identificando. Também a gente costuma dizer, não é à toa que é amigo do fulano, não é à toa que é amigo do cicrano, porque parece, se identifica. A gente olha num, vê o outro. Tamanha esta habitação. A gente mora na nossa família e a nossa família mora em nós, eu insisto para que grave. Então, a família sanguínea, a família do coração e a família espiritual, que é a família que é gerada na fé. Então, a família gerada no sangue, a família gerada na amizade e a família gerada na fé. Aqueles que olham para Deus e pela fé o chamam Pai, pela fé olham para o próximo e chamam irmão. Mas vivendo todo o princípio que eu fui desenvolvendo para a gente chegar aqui na família de Deus, então para que você seja parte da família de Deus, é preciso então que Deus more em você e você more em Deus. Porque se é assim com a família de sangue, se é assim com a família do coração, é preciso que também seja assim com a família de fé. Você quer morar em Deus? Eu comecei perguntando se você queria ser da família de Deus. E agora encerro perguntando se você quer morar em Deus. E se você quer que Deus more em você. De tal modo que alguém vai olhar para você e falar assim, tem que ser filho de Deus mesmo. É bom ouvir isso. Em algum momento a gente tem alguma atitude que revela. É da família de Deus. O nosso jeito de ser tem que transmitir isso. Como viver em Deus e Deus viver em nós. A gente vive em Deus pela oração. Porque é na oração que nós estamos em Deus, que a gente se entrega a Ele, que a gente se coloca nas mãos do Senhor. Você quer estar em Deus? Ore. Ore todos os dias, ore muitas vezes ao dia e ore com um coração sincero. Eu quero estar em tuas mãos, Senhor. Eu quero viver em ti. Então eu oro, então eu busco, então eu corro ao encontro dele. Mas eu também quero que ele esteja em mim. Como? Pela obediência. Porque Jesus disse no evangelho que nós ouvimos: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Que para ser da sua família e Ele estar em nossa vida, é preciso que nós obedeçamos a sua palavra. É a obediência que faz Deus estar em nós. A oração nos coloca em Deus e a obediência coloca Deus na nossa vida. Você quer que as pessoas olhem para você e vejam que você é da família de Deus, porque esta é a maneira concreta das coisas serem? Obedeça os seus mandamentos, obedeça a sua palavra. E quanto mais nós formos obedecendo, tanto mais nós ficaremos parecidos com Jesus. Bons amigos, cuja nossa alegria está na alegria em Deus, cuja nossa força está no coração de Deus, e também nós alegramos o Senhor com o nosso coração mais santo. E o vínculo do sangue se dá na Eucaristia. Você pode ser família de Deus perfeitamente, pela fé, pelo amor e fisicamente falando. É só você querer, porque se você quiser, Ele está pronto para te acolher como parte da sua família. O que esse evangelho nos mostra é que o convite para ser desta família santa e feliz está aberto para quem quiser. Basta ter fé, basta estar em Deus e deixar Deus estar em nós.
coragem. O Senhor está chamando você. Vem para minha família. E então, com o desejo de sermos parte desta família, vamos rezar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, ansiosos e desejosos para sermos da tua família. Ensinai-nos a orar constantemente e fortalecei-nos para viver vossa santa vontade, para que tu esteja em nós e nós estejamos em vós. E aproveitando, Senhor, desta prece, nós te pedimos, abençoai aqueles que são nossa família, a família de sangue, Senhor, a família do coração e os irmãos na caminhada da fé, para que sejamos renovados no amor e possamos, sobretudo, confiar na vossa graça. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é justamente por isso que nós temos a homilia diária, para que ouvindo e entendendo um pouco mais da palavra, a gente possa praticá-la na obediência e praticando, tornar-se família de Deus. Tem alguém que você ama e quer que ela se torne também família de Deus? Manda o link da homilia para ela. Compartilha com as pessoas que você ama. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui, clica no sininho para ativar as notificações, deixa seu comentário, enfim, vamos nos unir, porque eu quero ser da família de Deus, você quer ser? Então a gente vai junto se apoiar, aprendendo mais da palavra e, sobretudo, um ajudando o outro para viver aquilo que Deus nos ensina.